Olá, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de informação, de conhecimento, de alegria e de muito movimento, porque movimento é vida. Muito bom, que bom que você está aqui para mais um momento de bate-papo, mais um momento de aprendizado, mais um momento em que você vai conhecer um pouquinho mais, não só o profissional, mas a história que está por trás de cada profissional, para que a gente possa realmente nos inspirar, para que a gente tenha realmente uma vontade de fazer algo diferente e, claro, a gente crescer como pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação e eu já vou te fazer um pedido, hein? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já sabe, já se inscreve aqui no nosso canal e é importante você ativar as notificações, porque sempre que entrar um conteúdo novo, você já vai ser informado aí no seu aparelho, vai ser muito bacana. E não esqueça de você compartilhar, se você gostar desse conteúdo e se você não gostar também, pode compartilhar de qualquer maneira, porque você vai fazer esse conteúdo chegar para cada vez mais pessoas e o meu desafio que eu faço com você é compartilha para pelo menos 10 contatos, ok? E eu quero também te fazer um pedido para você escrever aqui nos comentários de onde você nos assiste. E se você quiser deixar uma pergunta, uma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que vai ser muito bacana. Nós vamos ler um por um e com certeza você vai alimentar para que a gente coloque mais conteúdos relevantes para você. Bom, o Localcast tem o patrocínio muito bacana da AMEC Multimarcas Femininas. A AMEC ela está aqui, muito próximo, aqui nós estamos gravando direto do estúdio Local 360 e aqui do lado, aqui no Jardim Botânico de Brasília, se você estiver aqui, venha, você mulher ou você que está querendo presentear a sua mulher, venha conhecer a AMEC, uma loja de multimarcas femininas que tem cada roupa bacana, roupa elegante, e eu sei que você merece ser saudável e elegante. Gostaria de agradecer também a Farmácia de Manipulação Biomagistral, está aqui também do lado, nós estamos vizinhos. Vem aqui fazer o seu manipulado, que eu tenho certeza que você vai ter muito mais saúde. Queria fazer também um agradecimento à Chassu, lojas de sapatos, bolsas e acessórios femininos, que também é parceira aqui do Localcast e fica aqui também no Comércio Solar de Brasília. Se você está aqui em Brasília, chega aqui para você conhecer. E um agradecimento também muito especial à Authentic Nutri, soluções completas para saúde e beleza, suplementos de primeira linha. Vale a pena você conferir, acessar o site, acessar a página no Instagram. E aqui você vai fazer o seguinte, eu estou com esses convidados, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, a turma aqui que chega, aqui, que senta aqui, recebe presente. Tem presente para vocês. Então, aos patrocinadores, deixa eu aqui trazer aqui os presentes. Muito bom. Aqui, da AMEC Store. Pastor, já vai levar para a dona Joelma. Aí, obrigado. Doutora Fernanda, Oba. Por favor, pode até abrir aí para ver. Obrigada. Isso. Comandante Berivas, um presentinho aí para você também. E se não para por aí não, hein? Olha. Não para por aí não. Aqui, presente aqui do patrocinador, da Chansu. Mais um presentinho aqui. Obrigado. Muito bom. Aqui você tem os seus acessórios, tem bolsas, acessórios femininos. Olha. Muito bom, dá uma olhada. Berivas. Um presente aqui também para você. Já vou ganhar ponto hoje em casa, hein? Vai chegar cheio de presente. Se quiser abrir para mostrar para a turma aí. Tô sentindo um cheiro bom aqui. E não parou por aí não, hein? Isso, ó. Um presente também da Biomagistral Farmacêutica desde 1979. Ó, ano do meu nascimento, hein? Ligação aqui total. Que bacana. Muito bom. Doutora Fernanda, Berivas, pode abrir aí. Que legal. Aqui. Isso. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Authentic Nutri. Temos aqui alguns produtos. Nós temos uma Nutri aqui. Nutri Hair, Nutri Shake. E temos alguns também, tecnologia de ponta, alguns suplementos para poder melhorar justamente a parte de colágeno, que é essencial para as articulações. Então, vou fazer o seguinte. O hair, vou dar preferência. Claro. Claro, né? Oba. Isso, para a doutora Fernanda. Então, o Nutri Hair aqui, 2 produtos para você aqui de Ótimo. presente com o nosso parceiro. Dá uma olhada. E você, como Beleza. nutricionista, pode assinar embaixo. Pode, Você a vai gente olhar, já coloca olha assim logo a embaixo. composição. É. E aqui, ó, show de bola. Muita vitamina boa, viu? Muito bom. Verivas, você vai no hair também. Vou botar o hair para você.
Pronto, aqui. E para o pastor aqui, o NutriShape. Agora sim. Pastor. Me senti desafiado agora, Esse hein? pastor não malha também, né? Não, cuidar do tempo. Então aqui um presentinho também para Vai você. ser Poxa, shape, senhor. obrigado, hein? Que Nutri. Isso aqui é novidade, hein? Essa é novidade, né? Em gotas. Muito bacana. Boa absorção. Muito bacana. Então, uma parceira nossa aqui, muito legal. E aí, no final, um presentinho a mais. Ainda tem mais, não acabou não, pastor. Olha, É possível, olha aí que A beleza. gente vai querer voltar, né? Pode chamar para todas as edições. Esse aqui também tem que abrir para você mostrar ali como é que é. Um presentinho. Esse aqui é o presente do Localcast para vocês. Veja aí como é que Veja se vai ser bacana. Então, se você bota uma plaquetinha dizendo assim, eu estive no Localcast, aí você vai colocar a plaquetinha lá como uma recordação lindo. dessa visita aqui. Então, muito Amei. obrigado Obrigadão, pela Carlos. participação Obrigado. de vocês, pela presença. E gostaria de dizer também que o Localcast tem a produção da V7 Comunicação, a equipe da V7 Verivas aqui, que é o parceiro, diretor da V7. E hoje ele vai sentar aqui, ele é parceiro, mas hoje ele vai sentar aqui com uma história muito legal. E tem toda a equipe ali por trás fazendo um trabalho muito bacana para levar para você um conteúdo relevante. Vocês vão gostar aí da nossa jornada. Bom, no nosso Localcast nós começamos primeiro com a parte do aquecimento. Assim como o nosso treino tem um aquecimento, é importante a gente aquecer. E eu vou começar fazendo um aquecimento já com a doutora Fernanda Coimbra. Eita. Vou fazer a seguinte pergunta. Me fala um pouco aí da sua especialidade, como é que foi a sua decisão de seguir a carreira por meio da nutrição, enfim, se apresenta, conta um pouco da pessoa Fernanda e da profissional Fernanda Coimbra aqui para o nosso público. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. E eu digo assim, que a nutrição realmente me escolheu. Eu nunca imaginava estar na área da saúde. Eu era da área administrativa, marketing, fui formada em marketing, mexia com vendas, vendia veículos. E nunca pensei que estaria na nutrição até que a minha saúde começou a ser comprometida. No que começou a ser comprometida, muita dor na lombar e diversas vezes indo à emergência, hospital e etc. E até que um dia um médico falou assim para mim, olha, você precisa fortalecer. Eu sempre fui de fazer exercícios físicos, mas não era aquela coisa constante. Então eu fazia, parava, voltava, e aí muito trabalho, enfim, usar muito salto muito alto, e essa dor na lombar me incomodava muito. O médico falou, olha, vai fortalecer, entra na musculação. E foi a melhor receita que eu tive naquela época, e eu treinava, não sabia treinar direito, enfim, contratei um personal trainer para que ele pudesse me ajudar, e foi a virada de chave na minha vida. E aí a gente começa a pegar gosto, e logo eu já estava, nunca tinha ido a um nutricionista, falei, esse negócio é bom, né? Tá começando a ficar melhor, minha vida está começando a melhorar. Eu falei, vou começar aí também, uma amiga minha, ela corria e tal, Fernando, estou indo no nutricionista, e eu fui a primeira consulta, a segunda, e quando eu vi eu já estava lá em acompanhamento com ele certinho todo mês, eu falava, nossa, que coisa legal essa coisa de ser nutricionista, de cuidar da alimentação, e aí foi virando alguns hábitos alimentares na minha vida de uma forma muito suave, né? Porque eu também peguei um nutricionista que ele não era nada radical, também nada contra, né, os colegas, mas eu me adaptei muito bem. E aí aquilo ali eu comecei a me apaixonar por aquela história ali da nutrição, até que eu fui fazer a faculdade. E falei, gente, é isso aqui que eu quero para minha vida. E decidi seguir, estou aí há quase, já tem mais de 11 anos, já como nutricionista, já passei pela área de nutrição esportiva, no começo eu achei que era só isso, mas fui me descobrindo. Hoje eu tenho assim uma paixão pela área ortomolecular, tenho especialização em saúde da nutrição ortomolecular, mas hoje eu cuido muito da saúde das mulheres. Emagrecimento é o meu foco, mas saúde das mulheres 40 a mais, esse é o meu foco. Porém, atendo diversas áreas também, né? Área clínica, área esportiva, mas hoje o meu foco está na saúde 40 a mais, porque eu já estou, né? Então, é nada como a gente conciliar a teoria com a prática. Então, eu levo aí o meu conhecimento, mas também a minha vivência. E é isso. Que bacana. Eu não sou mulher, mas sou dos 40 a mais e sou paciente da doutora Fernanda. Exatamente. Coisa boa, que maravilha. E olha, eu já ouvi falar de ex-marido, ex-mulher, agora ex-gordo. Como é que é essa história aí de ex-gordo? Existe isso? Existe, e eu estou aqui para provar que existe isso. É mesmo? O ex-gordo existe.
Que legal. Fui 2 vezes ex-gordo ainda. É mesmo? Só 2 vezes. Não, mas eu tô vendo você aqui todo bonitão, no shape, massa muscular, o braço tá bem aí. Me conta aí. Você sempre teve esse estilo saudável? Como é que é essa história de esgoto? Conta aí um pouquinho, se apresenta aí, Verivelto, por favor. Então, eu sempre tive, na minha adolescência, né, pratiquei muito esporte. Eu gostava de praticar vários tipos de esporte. Futebol, vôlei, basquete, sou ruim em tudo, mas eu gostava de praticar. Então eu sempre tive uma vida saudável, né? Assim, boa alimentação, bastante exercício. Então até os 18, 19 anos, corria na cidade, tenho troféus em casa e medalha de corrida. Mas a partir dos 19 anos, o sedentarismo entrou na minha vida. E aí eu mudei para Brasília. Aqui em Brasília, eu estava até falando para a doutora Fernanda, aqui em Brasília as coisas são muito caras. Então eu chegava aí na churrascaria, achava caro demais. Eu falava, cara, eu tenho que comer para valer a pena. Valeu o investimento aqui, né? Então daí sedentarismo me comendo muito. Então eu engordei, cheguei a 160 quilos. Nossa. E não tive muitos problemas de saúde, porque por causa da minha vida do passado, que era uma vida boa, né? Assim, de alimentação, exercício físico. Então daí depois, a gente vai falar mais sobre isso ainda, né? Do programa, mas... Tive a bariátrica, depois engordei tudo de novo. E agora, através da alimentação e do exercício físico, estou de volta magro. Que bacana. Um ex-gordo agora de novo. Quantos quilos agora? E assim, estou com 92. Que bacana. De 160 para 92. E aqui eu estou rodeado de pessoas que fizeram parte desse processo, né? Você é o meu professor de educação física, malho aqui na academia, minha nutricionista e o pastor que esteve orando por mim durante toda essa jornada aí. Então, as pessoas que fizeram parte de todo esse processo aqui de emagrecimento estão aqui. É uma alegria também estar aqui com vocês. Olha que já tem uma receita, tem exercício físico, nutrição e espiritualidade. Exatamente. Vai anotando aí, esse tripé aí é sensacional. Dá certo, esse tripé dá certo. Dá certo, dá certo. E aqui ao meu lado nós temos aqui o Wesley Avelar. Wesley, pastor Wesley, posso chamar assim, de jogador de basquete amador, a servidor público, bancário do Banco do Brasil, a pastor da Igreja Adventista. Me conta aí, você consegue explicar essa linha do tempo em 5 minutos? Me conta aí, você apresenta aí, pastor. Eita, Ricardo, primeiro agradecer, que privilégio a gente estar participando do programa e já ganhamos tanto presentes aqui, né? Mas é difícil o aspecto de explicar o seguinte, são 46 anos e ao longo da jornada, essas fases aí, elas são realmente relevantes e importantes. E ao estar aqui com vocês, para mim é um privilégio pelo seguinte: eu venho de uma família que talvez represente bem o nosso comum aqui no Brasil. A gente não é muito incentivado na parte da atividade física. Eu não me recordo assim de quantas vezes os meus pais, por exemplo, sentaram comigo para dizer, olha, vamos cuidar aqui da alimentação. Eu me lembro da minha mãe dizer o seguinte, não deixe nada no prato. E aí, eu acho que eu levei a sério, né, esse dever. E essas fases da vida, o Verivelto falou também, gostava muito, né, do aspecto da prática do esporte, mas era aquele esporte mais para, justamente assim, é amador, você não tem uma cadência, não tem uma constância, e aí a idade vai chegando, né, vai cobrando aí a fatura. Mas foi muito interessante passar também pelo ambiente, por exemplo, bancário, que pelo estresse, pelas atividades próprias dali, vai travando o processo. O corpo já não gosta mesmo do movimento, o próprio ambiente não exige nada diferente, mas para mim o que foi realmente o diferencial é o aspecto de ter pelo menos o aspecto do conhecimento. Então, saber do que a gente tem que fazer, isso até é fácil. Agora, o fazer, sem você ter tido uma base antes, faz uma falta muito grande. Mas eu agradeço muito a Deus assim, a maneira como Ele foi conduzindo, poder passar por cada uma das fases. E atualmente, então, como pastor da Igreja Adventista aqui do Lago Sul, e conhecer gente maravilhosa que faz a diferença. O Verivelto, por exemplo, é uma inspiração para a gente ali. Quando você vê todos os dias, de certa forma, toda semana, você não percebe mais as fotos, Verivelto. Cara, que inspiração. Né? Deus continue te abençoando. É impressionante, muito bom. Então já viu que esse bate-papo vai ser gostoso. E agora terminamos o aquecimento, tem o momento agora do movimento. Agora vai. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas que sentam aqui
ganha um presente, mas também tem que pagar o boleto. Então nós vamos fazer o momento do Paga 10. Vocês topam? Como é que funciona o Paga 10? Nós vamos fazer aqui 10 agachamentos. Afastar aqui, tirar o fone e fazer 10 agachamentos. Pode ser? Vamos fazer esse movimento? Olha o desafio Vamos lá. aí, hein? Vamos aquecer. Então tira o microfone aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. Chega um pouquinho para trás e vamos lá. 10. Isso. Uma. Chico, olha aí, já tô devendo, hein? 2. Isso, boa. 3. Maravilha. 4. Todo mundo que chega aqui tem que pagar. 5. Bom demais. 6. Isso. Boa. 7. Boa. 8. Só mais 2. 9. Mais uma. Maravilha aí, ó. Todo mundo passou no teste. É bom demais. Muito bom. Estamos liberados do treino de amanhã. Liberado o treino de amanhã. Olha só, qual é a ideia desse Paga 10? A gente faz uma brincadeira aqui, mas talvez, é o que eu falo, talvez você esteja aí assistindo a esse programa, né, sem movimento, inflamado. Eu sempre digo, quem está sem movimento, com sobrepeso e se alimentando mal, já está doente. Talvez os sintomas não apareceram. Mas essa condição de sedentarismo, sobrepeso e má alimentação é uma condição inflamatória. E a condição inflamatória, ela é o pré-passo de todas as doenças crônico-degenerativas, né? Tal como o diabetes, a hipertensão. Você pode aí ter um infarto, você pode ter uma demência, um Alzheimer. A pessoa com Alzheimer diz com 70 anos, ela já estava com Alzheimer lá atrás, com 20, com 30, só que os sintomas não apareceram. Então, lembra de uma frase, guarda isso para você. Nunca duvide do pouco, sendo feito constantemente. Faz um pouquinho de movimento a cada dia e aos poucos o seu corpo vai reativando, você vai percebendo mais vitalidade vindo e gradativamente você vai chegar no nível que você precisa. Eu sempre recomendo, procure uma atividade coletiva onde tem mais pessoas treinando juntos. Isso, se você não gosta, por conectar com mais pessoas, certamente você vai ter essa disciplina de uma maneira mais rápida. Então fica aqui a nossa dica. Mas, doutora Fernanda, eu queria saber de você, né? Já vou fazer uma pergunta interessante aqui. Né? Todo mundo quer emagrecer, todo mundo, tem gente que fala, vou fazer a dieta da sopa, a história toda. E eu te pergunto, qual foi a maior loucura que você presenciou no seu consultório de uma paciente ou de um paciente que relatou o que estava fazendo para poder emagrecer e o quão perigoso é fazer essas loucuras das dietas doidas por aí? Algumas loucuras é passada, né? Pelo consultório, hoje eu fiquei, e agora? Qual vai ser a que eu vou falar, a top 10? Bem, eu peguei um paciente até jovem, e ele estava já não era nem sobrepeso, ele estava com obesidade já, se não me engano, já estava num grau 3. E aí eu me deparei com a seguinte situação, um rapaz que vivia uma vida que não dormia, trabalhava em casa, muito no computador e precisava emagrecer, ou seja, principalmente ter qualidade de vida, coisa que ele não estava tendo. Só que essa pessoa só fazia uma refeição ao dia. Nossa. Então eu falei, aí você se pergunta, como que a pessoa não é magra, fazendo apenas uma refeição? Aí é quando a gente fala, não é sobre como você come, é o que você está comendo, né? Então, e a questão da qualidade da sua alimentação, ela vai muito mais além. E aí, nessa uma refeição, o horário era errado, ele acordava, dormia tarde, quer dizer, ele ia dormir muito tarde, de madrugada, acordava muito tarde, ou seja, ele não tinha aquela rotina, e quando ele ia comer, era fast food. Ele não fazia suas refeições, as pessoas da casa dele também, enfim, coisa meio bagunçada, mas ele estava perdido ali, e o costume da prática de que é mais fácil pedir, hoje é muito mais prático, ele todas as noites ele pedia fast food. E aí o excesso de gorduras, frituras, não tinha qualidade nenhuma na alimentação dele, o estresse muito grande, a gente sabe que quem não dorme bem no horário certo aumenta cortisol, o aumento da insulina faz com que você ganhe mais gordura, tem dificuldade de perder peso, uma vida muito realmente desregrada. E isso fazia com que ele cada vez mais aumentasse o peso. Exames, então, nem falo, né? Todos alterados. Então, para mim, esse daí foi uma das piores situações, onde a pessoa não olha, come quando dá, come o que dá, e se der.
Verdade. Essa daí é um problema. E eu vejo assim, né? Uma frase que eu acho muito forte quando fala assim, né? Tem muitas pessoas que vão cavando a própria sepultura com a boca. Isso é muito forte e às vezes a gente precisa avaliar. Será que você está cavando a sua sepultura com a boca? Se for esse caso, se te tocou, você vai ter que dar uma reagida e falar, não, espera, olha para as pessoas que te amam, né? Pensa nisso, quem são as pessoas que me amam, quem são as pessoas que eu amo? E de repente você se conecta com esse sentimento puro do amor e a partir daí você fala, não, preciso reagir porque desse jeito não dá. Tem muita vida e vida plena para você, tá bom? Verivelto, por falar nisso, você chegou nesse estágio aí, né? Você estava cavando a sua própria sepultura com a boca, né? 160 quilos, também com fast food. Como é que me conta um pouquinho? E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você já teve medo de morrer quando você estava no auge da sua obesidade? Muito. E a doutora Fernanda falando aqui, eu comecei a lembrar da minha realidade, que não era muito diferente, não. A diferença é que eu tinha mais refeições, não era só uma, né? Mas eu trabalho com produção de vídeo, né? E a gente que trabalha nessa área, às vezes você precisa de concentração. E durante o dia eu não conseguia me concentrar. Então, durante o dia eu fico resolvendo um monte de coisa, mercado, filho da escola e tal, e deixava para trabalhar à noite. E aí que é o problema, né? Você vai trabalhar à noite, daí à noite te dá fome, e daí você não quer comer coisa saudável. Você quer comer um fast food, você quer comer uma pizza, um hambúrguer, você quer comer chocolate e muito refrigerante. Eu já cheguei a tomar 2 litros de refrigerante por dia. Nossa. E tinha final de semana que eu tomava mais. Porque final de semana você está em casa, às vezes era 2,5 litros, 3 litros por dia. Nossa. Então, praticamente eu ia no mercado e comprava um fardo de refrigerante. E o refrigerante você não toma sozinho, é com fast food, com um monte de coisas que os nutricionistas abominam, né? São palatáveis, né? Sim. É um prazer. E eu cheguei a engordar 160 quilos, né? E assim, a qualidade de vida diminui, o sono, você já não tem mais o mesmo sono, você pode dormir 9 horas por noite e acorda cansado. Então, assim, eu imaginava que eu ia morrer cedo. Até porque você começa a analisar e você não vê uma pessoa muito gorda com a idade avançada. As pessoas gordas geralmente têm muitos problemas de saúde, infartam, morrem cedo. Eu comecei a me imaginar que ia morrer cedo às vezes eu conversava com meus filhos, coisas que nem era época de conversar ainda, porque eu pensava assim, se eu morrer, eles já ouviram do próprio pai, né? Uhum. Então eu não tinha uma qualidade de vida, eu achava que eu não ia durar muito tempo. Mas hoje, já acredito que eu vou viver muito ainda. Quando você muda os hábitos, muda a sua vida, até o seu pensamento você consegue mudar. Olha só, tem uma história curiosa da mudança de chave. Uma vez ele estava treinando aqui e a gente estava fazendo uns vídeos interessantes, curiosos, onde ele pegava uma comida, um fast food ou aparecia. Então a gente estava fazendo um movimento nesse sentido. E teve um dia que a gente foi num supermercado aqui próximo e quando cheguei ele estava junto com o filho dele ainda pegando uma esfirra, né? Eu falei, opa, peguei. Ele falou, esfirra nossa, com a coca, né? E coca. Ele se assustou, falou, nossa, até aqui. E aí a gente brincou com aquela situação e tudo mais. E o tempo passou e aí a mudança de chave dele virou. E teve um dia que minha esposa falou, poxa, eu vou fazer uma guacamole, vai lá no mercado, compra aqueles Doritos, né? Eu falei, não, vou lá comprar. E daqui a pouco estou eu saindo com um saco de Doritos e vejo o Verivelto saindo do mercado com um negocinho de proteína, com a barrinha de proteína. Eu falei, Verivelto, agora sou eu que estou me escondendo de você. Cara, mas assim, fiquei muito feliz assim, com essa virada, porque realmente a mudança de chave do Verivelto é uma coisa assim, impressionante e que dá esperança para você que talvez esteja aí e falar, nossa, eu não consigo virar. Consegue, porque esse aqui é um exemplo vivo de que a mudança ela é totalmente viável, totalmente possível para você, Ricardo, também. Uma coisa que eu achava assim engraçado, porque quando eu tinha essa vida, né, desregrada, eu pensava assim, eu olhava uma pessoa que comia saudável, eu pensava, cara, essa pessoa é infeliz. Porque para mim a felicidade estava nas porcarias que eu comia. Tipo, acordava de noite comendo ali, trabalhando. Então, para mim, aquilo ali era felicidade. Então, eu imaginava uma pessoa que come saudável, eu pensava que era uma pessoa infeliz. Eu falava, cara, eu não quero essa vida. E hoje é o contrário. Hoje, quando eu vou comer alguma coisa que eu sei, um salgadinho, por exemplo, eu penso assim, cara, vou comer esse daqui, o tanto de gordura saturada que tem, o tanto vai fazer mal para mim, o que eu vou ter que malhar para poder perder isso daqui do meu corpo. Então, assim, hoje é outra vida e hoje eu me sinto bem comendo saudável. Quando eu como alguma coisa fora, já fico preocupado. Né? A gente, assim, é mudança mesmo na cabeça, né? Isso é muito bom. Agora, pastor Wesley, eu vou explorar a sua especialidade, né? O seu conhecimento
e vou tentar fazer um cruzamento para a parte da saúde. Eu vou te fazer essa seguinte pergunta: saúde e espiritualidade se complementam? E existe alguma passagem bíblica que endossa esses dois? Na verdade, Ricardo, esses assuntos que envolvem a junção de áreas que são tão diferentes, elas só foram receber assim, um valor maior recente, né? Havia essa tendência de separar, o físico é aqui, o espiritual é para cá, o emocional. E com o passar do tempo, e hoje especialmente, é difícil achar alguém que fala assim, não, é cada um desconectado. Está tudo conectado. Então, eu diria assim, é impossível viver uma vida plena, por exemplo, na espiritualidade, quando o físico não está bem. Pode ser uma dor de cabeça. Como conversar com o Criador, como ter um momento de paz com a família, consigo mesmo, com uma dor de cabeça. Então, os aspectos que envolvem o físico interferem no espiritual, o espiritual no físico, no emocional. Ou seja, nós somos quando Deus nos criou, e a gente percebe isso facilmente na Bíblia, Ele nos fez como um ser completo. Então, essas áreas precisam se desenvolver bem. Tem um texto, tem vários textos que foram escritos. Por exemplo, quando a gente pega textos escritos por Salomão, estamos falando de 600 anos antes de Cristo. Então, há 2.600 anos, está lá Salomão escrevendo assim: o coração alegre aformoseia o rosto. E trazendo o aspecto de uma relação entre uma pessoa que está bem emocionalmente, e isso se revela no rosto, né? Numa pele brilhante, alegre, feliz. Esse é um ponto, mas tem um texto em especial no Novo Testamento, escrito por João, está lá no livro de 3 João, o versículo 2, e diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então aqui ele está trazendo duas facetas do ser humano, e João está deixando bem claro, olha, eu quero que você tenha boa saúde. De certa forma ele está falando do aspecto da saúde física. E isso fica claro porque depois ele destaca, assim como eu sei que está bem, boa a sua alma está bem. Então o aspecto espiritual, ele sempre vai acompanhar o físico, o espiritual. Então há uma relação muito direta, né? Então quando Deus nos criou, no seu plano original, é justamente para a gente ter essa harmonia entre as áreas. Muito bom. Eu gosto muito de dizer, pastor, que se você faz só o exercício físico, você tem qualidade de vida. Mas quando você incorpora a espiritualidade com a atividade física, você encontra sentido na vida. E sentido na vida é o que a gente busca, e é o que dá aquela plenitude, aquela sensação de que vale a pena viver, sensação de propósito, né? De você acordar cedo, não, tem um propósito maior, né? Porque só o corpo, às vezes pelo corpo, sim, o teto fica baixo, né, pastor? É verdade. Muito bacana. E aí, doutora Fernanda, eu quero te fazer essa seguinte pergunta. Aqui o nosso estúdio, o foco do nosso trabalho é o treino de força, e eu defendo muito essa questão de construção muscular. É importante construir músculo. E eu te pergunto, por que é tão importante construir músculo no processo de emagrecimento? Vamos lá, gente, essa é uma perguntinha ótima e é algo que eu lido diariamente. As pessoas estão tão preocupadas com balança, né? Tá se pesando, e aí eu falo, não se preocupa, faz só o dever de casa e principalmente prioriza o que eu estou te passando em relação à alimentação, carboidrato, proteína, porque tem todo um cálculo ali, uma necessidade ideal para cada indivíduo, e as pessoas às vezes se preocupam só com a balança. E eu vejo assim, hoje, por exemplo, né, que está na moda aí das canetinhas, a gente sabe que tem pessoas que podem comprar até sem receita, mas é muito comum essas canetinhas, a pessoa perder peso e não perde com saúde, não tem qualidade, não faz um acompanhamento, e quando chegam no consultório, já desesperada, às vezes porque já teve até reganho, perdendo muito músculo. Então, se não tiver um acompanhamento para saber a quantidade ideal de quanto tem que comer e, principalmente, a musculação, não vai conseguir segurar o músculo. Hoje o nosso músculo, ele é energia.
Então eu digo assim que é como se a gente estivesse num carro e aí tem o combustível e o nosso músculo, ele é um combustível. Então, mesmo em repouso, você consegue ali, se você estiver com uma boa quantidade de músculo, você consegue queimar calorias. Vamos supor, uma pessoa que viaja. E aí tem muitos que voltam assim, falam assim, nossa, doutora, eu não engordei, mas ela estava num ritmo de treino, uma boa alimentação, né, um bom sono, e ela continua gastando ali aquela caloria dela, mesmo ela estando em repouso, mesmo ela sem fazer exercícios físicos. Por quê? Porque ela ainda está com aquele gasto energético acelerado. E isso se dá ao aumento do quê? Do músculo. Então é tão importante quanto fazer só uma corrida, só uma caminhada. Por isso que eu sempre falo, gente, é musculação. É para quanto? Para a vida inteira. Para a vida inteira. Claro que tem exercícios que as pessoas eu não gosto. Então eu sempre falo, gente, procura um estúdio. Tem gente que não gosta do ambiente da academia. Mas é importantíssimo. Quando a pessoa ela entra num estado, por exemplo, uma comorbidade, está internada, a primeira coisa que a gente tenta preservar é o músculo, porque é a primeira coisa que o corpo vai perder. E aí entra outras complicações pela falta de músculo. Então a gente vê assim o quanto é importante. Eu vejo hoje adolescentes com pouco músculo. Eu falo, se você está assim agora, como será na sua velhice? Ou será que vai chegar na velhice? Como que vai ser para você amarrar um cadastro? Aí a importância do músculo, e aí no processo do emagrecimento, eu volto a focar, não é sobre peso, é sobre a qualidade da sua composição corporal. Muito bom. E lembrando aqui, né, musculação, músculos em ação. E esse músculo em ação, ele pode ser feito numa sala convencional de musculação, que você conhece, mas se você fala, poxa, esse ambiente não me atrai, esse ambiente de musculação, você pode fazer no estúdio, você pode fazer em casa com acompanhamento de um profissional, você pode fazer desde que você levante peso, você precisa fazer o levantamento de peso, é o treino de força. Então, tem muitas opções, que às vezes muita gente chega aqui e fala, poxa, mas o médico pediu para eu fazer musculação. Eu falei, não, mas aqui você vai colocar os seus músculos em ação, você vai levantar peso, e é importante a gente ter esse conceito, porque tem muita gente que fala, poxa, eu não gosto daquele ambiente tradicional das academias, né? Muito e aí você tem várias opções onde você pode colocar os seus músculos em ação. Ô, Ricardo, deixa eu só aproveitar, claro. Não posso deixar passar essa oportunidade. Para mim está sendo um grande diferencial. Como eu disse, não tenho a referência familiar e uma hora vai apertando as coisas, né? E para mim foi extremamente importante conhecer o trabalho, por exemplo, aqui do estúdio, justamente porque esse ambiente da academia eu já não gosto muito. Tem uma série de aspectos ali, habilidades sociais, que é meio chato. Vamos revezar e tudo. Aqui não. Aqui é legal que é cada um na sua baia, no seu lugar. Então, assim, digo, não tem desculpa. Existem muitas opções. Então, para mim foi uma grande descoberta, eu não sabia que existia e tem sido uma bênção. Que bacana. E o pastor tem vindo aqui, treinado com a gente, tem sido uma bênção. Ele cuida da minha espiritualidade, eu cuido da parte física dele. Verdade. E a gente vai se complementando, buscando isso, a qualidade de vida e esse sentido na vida que para a gente é tão importante. Muito bom. Aí agora, Verivelto, eu quero saber o seguinte, vou te fazer a seguinte pergunta. Como foi, você falou que fez cirurgia bariátrica, né? Como foi a sua experiência com a cirurgia bariátrica? Para você, valeu a pena? E você, como paciente, recomendaria para outra pessoa uma cirurgia bariátrica? Pergunta complicada. Então, eu cheguei em Brasília em 2001, eu tinha 88 quilos. E aí comecei a comer muito e sedentarismo e fui engordando. E até 2018 eu engordei 72 quilos, que eu cheguei a 160 quilos. Então, só a cirurgia bariátrica na época que eu via como uma solução para poder emagrecer. Mas mesmo a cirurgia bariátrica, eu não estava preparado para fazer a cirurgia bariátrica, porque quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem que estar preparado mentalmente. O plano de saúde que eu ia fazer a cirurgia, ele fazia um acompanhamento de 6 meses com o nutricionista, com o endócrino, com o preparador físico, para você se adaptar para depois fazer a cirurgia, porque é um processo de mudança muito grande na sua vida. E eu passei os 6 meses e não fui aprovado para fazer a cirurgia. Eu fiz mais 6 meses e não fui aprovado para fazer a cirurgia, porque os psicólogos achavam que eu não estava preparado. E quando deu 2 anos de programa, eu bati o pé e falei assim, eu quero fazer a cirurgia.
Eles falaram, você assina? Você se responsabilizando? Eu falei, assino. Então eu fiz a cirurgia. E eu tive a confiar nos profissionais da época porque eu não estava preparado mentalmente. Eu cheguei a perder de 160 quilos, eu perdi 50 quilos, eu cheguei a 110 quilos. Mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a ansiedade começou a tomar conta de mim e eu comecei a voltar a comer de novo. Daí entramos na época da pandemia, que a gente ficava mais em casa do que... E daí você em casa, você acaba comendo, né? Você está trabalhando em casa, vai comendo. Daí eu comecei a engordar de novo e cheguei a 140 quilos. Daí você perguntou se eu recomendo, né? Então, tem casos e casos, né? Eu não sou um médico, né? Sou só alguém que viveu a experiência, né? De ter feito a cirurgia, ter emagrecido, ter engordado de novo. Eu tenho alguns problemas por exemplo, assim, às vezes eu vou comer um doce, daí eu tenho um burnout, entendeu? Algumas coisas melhoraram, que antes de eu fazer a cirurgia bariátrica eu tinha a apneia do sono, e depois que eu fiz a cirurgia acabou a apneia do sono, e mesmo quando eu engordei para 140 kg a apneia não voltou. Hoje eu também não ronco. Então algumas coisas melhoraram, outras coisas não melhoraram. Então assim, é difícil dizer, é bom um médico dizer se vale a pena ou não. Para mim, eu acho assim que valeu a experiência. Quando eu engordei de novo, eu falei, agora não vou mais fazer cirurgia, agora eu vou emagrecer só com exercício físico e com alimentação, e resolveu. E o exercício físico e a alimentação, é muito melhor, porque quando você, por exemplo, eu fiz a bariátrica, né? Então eu emagreci porque eu não comia, né? Você come um pouquinho, se você passar daquilo ali, você passa mal, você tem dificuldade, às vezes você pode até engasgar com a comida. Um outro problema que eu tenho da cirurgia bariátrica é a falta de nutrientes no meu corpo, né? Quando eu vou no endócrino, ele fala, cara, seu corpo não tem ferro, seu corpo não tem vitamina B12, seu corpo não tem isso. Então você tem que ficar a vida inteira complementando com complementos, né, nutricionais. E hoje, mesmo eu comendo normal, o meu corpo não absorve os nutrientes por causa da cirurgia bariátrica, entendeu? Se eu tivesse emagrecido naturalmente, só com exercício físico, com alimentação, com acompanhamento de profissionais, eu não teria esse problema da falta de nutrientes no meu organismo. Então, tudo isso tem que avaliar, né? Tem que ser avaliado. Muito bom. E olha só, hoje em dia nós estamos muito nesse movimento de alimentação mais natural, tem a turma que está vindo nessa linha do vegetarianismo. E eu te pergunto aqui, pastor, existe casos ou caso de vegetarianismo na Bíblia? Se sim, como as escrituras relatam isso? Até pelo relato que o Verivelto está trazendo, cada área tem o seu papel e a gente precisa levar em consideração o que é o ideal e o real. No projeto inicial, e aqui eu posso ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: assim que Deus cria o ser humano, a Bíblia registra que Deus diz: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Então, no projeto original, era para a gente viver dessa forma. Não haveria morte de animais, tampouco do ser humano, porque o elemento chamado pecado não existia, não estava no projeto inicial. Então, assim, a Bíblia ela não é um livro de tratado onde ela esgota todos os assuntos. Agora, ela dá para a gente um norte. E uma coisa que a Bíblia dá para a gente é a liberdade de escolher. Então, existe um caminho que é o melhor, né? E aí você vai, logicamente, agora olhar para você. E por isso que é importante a gente ter bons profissionais. Há pessoas que se adaptam com muita facilidade no vegetarianismo e têm ganhos a partir disso. Há outras pessoas que têm as suas dificuldades. Agora, a Bíblia vai trazer sempre para a gente assim, moderação, o respeito, o cuidado, nada então, portanto, do exagero. E quando a gente vai por esse caminho, a gente só tem a ganhar. Então, assim, se a gente for olhar de maneira direta, no projeto original, a gente não precisaria do alimento carne. E como eu disse, há pessoas que mesmo hoje, estamos falando de 6.000 anos depois, se adaptam muito tranquilamente. Tem famílias que já se preparam
com facilidade para isso, e você vê assim, já gerações, né, ali de famílias que não precisam, não consomem a carne. Agora, é lógico que elas têm um equilíbrio na parte da educação, da atividade física, suplementam com alguma outra, ou tem algum outro tipo de alimento que vai trabalhar eventualmente a falta do que tem ali na carne. Mas o que a gente percebe hoje é muito legal isso, perceber que todo mundo foi amadurecendo. O ambiente religioso, o ambiente da ciência, de chegar ao ponto de falar assim, olha, não é a mesma coisa para todo mundo. Mas, repito, no plano original era para ser diferente. E na restauração, nós vamos voltar para o plano original. Isso vai ser muito bom. Que bacana, muito bom. E aí, doutora Fernanda, eu queria saber de você, quais são os alimentos que hoje em dia que eu falei, né? A inflamação, uma pessoa inflamada hoje é uma pessoa com doença crônico-degenerativa amanhã. E para você, quais são os alimentos mais inflamatórios aí para o indivíduo, aqueles que nós devemos tomar uma firme decisão diária de evitar ao máximo ou até mesmo eliminar da nossa alimentação? Legal. Hoje a gente tem ouvido muito falar nas doenças, né, crônicas, o câncer, e que de fato, gente, acontece. Eu, inclusive, vou até dar um exemplo de que aconteceu no consultório. Recente, uma paciente chegou lá e bem triste, porque ela já tinha tido um CA na mama, e era uma paciente que pesava mais de 100 quilos, e ela falou para mim, assim, vocês podem, gente, a maioria das pessoas colocam, é familiar, eu estou com colesterol alto familiar, câncer, é porque tem na minha família, mas acreditem, esse tipo de comorbidade, a maioria é pelos fatores externos. Com certeza. Geralmente 10% é genético, 90% são de fatores externos, e as pessoas só colocam a culpa na família. É mais fácil, né? Muito mais fácil. E daí ela chegou e desabou, começou a chorar e com medo, porque ela tinha tratado, a irmã já tinha, mas ela sabia que o dela não era de fator genético. Ela inclusive já tinha feito o exame e aí já tinha tratado esse recente e já estava com suspeita de outro. E ela começou a chorar no consultório dizendo assim, olha, a culpa é minha. Eu pesava mais de 100 quilos, eu comia o que eu queria e eu não me preocupei. Então, quando tive o câncer, eu cheguei a 70 quilos, mas não porque eu quis, porque a doença realmente agravou e eu não conseguia comer. Hoje eu estou com medo, ela chegou aos 80 e pouco, já está precisando, né, fazer uma reeducação para que pudesse perder esse peso, mas muito aflita, com medo da doença voltar de novo, e a culpa de que o que eu fiz comigo. E hoje as pessoas não se preocupam com o que elas comem. Então eu digo assim, gente, desembale mais, né? Vamos lá, descascar mais, desculpa, e desembalar menos, é fato. Então vamos deixar de lado o industrializado. Claro que nós vivemos num mundo aí que é muito prático, e eu não digo que a gente tem que viver 100%, falou 80% para 20%, tá ótimo. Come 80% bem, seja saudável, e os seus 20% tá tudo bem para o seu lazer, é o equilíbrio. Então a gente entra aí com os ultraprocessados, nós entramos com os alimentos, por exemplo, a farinha branca em excesso, porque aumenta a glicose, levando outros, a diabetes, por exemplo. Então a gente, vou condenar o pão francês? Não vou, gente, para quê? Não, tem gente que pode comer e tá tudo bem, mas o excesso sempre vai fazer mal. Os embutidos, por exemplo, a gente tem assim, os alimentos, por exemplo, miojo, muito ruim, criança comendo miojo, dentro de casa tendo miojo, refrigerantes, por exemplo, o excesso de açúcar, né, muita balinha, muito doce, a gordura trans, então que a gente vê presente em diversos alimentos, que a gente só precisa aprender um pouquinho a olhar o rótulo, ver aquele rótulo, dar uma olhadinha naquela lista de ingredientes, alimentos muito cheios de aditivos, cheio de corantes, cheio de estabilizantes, que isso aí ao longo do tempo vai fazer mal. Até os adoçantes, a gente vai naquele setor, né, que fala que é saudável e que na verdade não é saudável, basta a gente dar uma lida ali com calma, dar uma olhada lá na informação que vocês vão ver. Eu estava hoje dando uma analisada, eu falei, são tantos alimentos, né, e a gente fica muito preocupada, poxa, o que eu não vou comer? Mas o que a gente pode comer? Por que a gente não começa a pensar no que a gente pode comer? Tem tanta coisa fácil. Muitas opções. Barata. Compra fruta, compra os vegetais, compra, né, ovos, não está muito barato.
castanhas. Então, assim, abacate está na época, vai nas frutas da sazonalidade. E a gente fica muito naquela ali, ai, mas o que eu não posso comer? Come o que tem acesso, o que a natureza está te dando. Aí, eu, voltando aqui, hoje eu pensando, pipoca, sabe aquela pipoca de micro-ondas? Terrível. Aquilo ali é um terror. Cancerígeno. Né? Muito. E daí, por que você não pode continuar comendo pipoca? Claro. Pega o milho normal, né? Pega o milho e vai fazer. Então, é as escolhas que a gente faz que vai dar esse probleminha aí na nossa saúde. Aí a pessoa fala assim, vou comer aquele abacate, e fala, mete aquele açúcar e bota Então... o abacate com açúcar é gostoso. Mas eu sempre falo, né? A gente não tem que ficar preocupado só em saciar as nossas papilas gustativas. Exatamente. Que estão viciadas em sabores. Você precisa limpar isso aí. E eu ainda te falo uma coisa, Ricardo. Eu não sabia comer, tá? Eu vim eu sou de família de nordestino, onde a gente comia cuscuz com leite e açúcar. Uhum. E minha mãe botava no Toddy açúcar e minha mãe me dava farinha láctea. Eu não tenho tendência à obesidade, mas eu poderia muito bem ser uma adulta doente. E eu tive que mudar esses meus, mas não só pela nutrição, porque eu aprendi a lidar com isso e é o que eu ensino hoje para os meus pacientes. Não é você se torturar, é você fazer desse novo plano alimentar o seu estilo de vida. Você vê, eu tinha um irmão que era uma loucura, pastor. Ele, na época, minha mãe, quando ia preparar as carnes, ela botava era uma bacia de óleo, né? Lembra quando você fritava óleo, mergulhava no óleo, e aquele óleo ia ali para o fogão, ali para baixo do fogão, para poder ser reutilizado. Uma vez eu vi uma cena do meu irmão, que vocês vão até embrulhar o estômago. Ele pegou o pão, mergulhou no óleo, e mastigou aquele negócio. Quando eu falei, olha que eu era menino, eu falei, isso aí não vai fazer bem. Não tem como. Quando não tem uns que colocam açúcar no pão. Pão, sim, manteiga e açúcar. Isso, tem de tudo, gente. É uma loucura danada. E o que a doutora Fernanda está falando aqui, eu sou paciente dela, né? Então, às vezes a gente não tem uma visão ampla, né? A gente tem uma visão ali limitada. Por exemplo, de manhã eu gosto de tomar um café descafeinado. Eu sempre coloco 2 colheres de açúcar. A doutora falou assim, você tem que diminuir o açúcar. Eu falei, doutora, mas são só 2 colherzinhas de manhã. Ela falou assim, mas isso quando você pensa em 1 ano, 2 colheres por dia em 1 ano, quanto colher de açúcar que dá? Eu sempre faço essa conta. Eu falo, mas é só 1 colher. Eu falei, quantas? Eu vou lá, calculo, para a pessoa ver que em 1 mês ela consumiu ali quase meio pacote de 500 gramas de açúcar em 1 mês só no cafezinho. Imagine essa conta em 1 ano. E em 10 anos. Será que vai chegar a 10 anos a pessoa? Muito bom, Veriverto. Eu quero saber o seguinte, para você, qual foi o seu ponto de virada, aquele seu 180 graus em direção a uma vida mais saudável? Primeiro eu queria fazer uma correção, porque eu falei que um dos problemas que a bariátrica trouxe, eu falei que foi burnout, mas na verdade é o dumping. Eu só troquei o nome, porque o dumping quando você come coisas muito doces, açúcares, pelo menos você tem durante uma meia hora, uns 15 minutos, uma sensação assim horrível de suadeira, parece que você vai morrer. É bem horrível mesmo, quando você come coisas muito doces. Então, por isso que eu evito até comer coisas doces. Esses dias atrás eu fui comer um abacate amassado com açúcar. Olha aí, ó. O crime. Olha, ele já confessou o pecado aqui, ó. E aí me deu dump, rapaz, eu passei muito mal. Então, assim, eu só queria fazer essa correção, que eu falei que era burnout, mas na verdade é o dump. Então, ponto de virada foi porque, assim, na minha família, eu tenho vários casos de tios que tiveram problemas de câncer, né? Então, eu já falei no início, né, que eu achava que eu ia morrer cedo pela minha alimentação que eu tinha. Mas quando eu comecei a querer mudar o meu estilo de vida, a querer mudar a minha alimentação, então eu pensei assim, eu tenho que mudar, melhorar. Só que assim, você quer melhorar, quer mudar, mas é difícil, porque eu estava num peso, 140 quilos, então você começa a fazer uma dieta, daí você emagrece 3, daí com um pouco você para e engorda 4. Daí depois você começa a fazer de novo outra dieta, emagrece 5, depois você engorda 6. Então fica naquela sanfona e você não consegue sair. Você pensa assim, eu não consigo mais sair. E o ponto da virada foi você. Não sei se você se lembra, mas em dezembro de 2022, eu postei no Instagram, eu peguei na internet um corpo de um cara malhando, bem forte. Fiz no Photoshop, eu coloquei o meu rosto e postei no Instagram. Nós éramos amigos, o Ricardo falou assim, vem malhar aqui que eu vou te deixar desse jeito. Daí eu peguei até escrevi um quá, porque muitos profissionais tentaram me emagrecer, eu fiz a cirurgia bariátrica, venci a cirurgia bariátrica, muitos profissionais tentaram me emagrecer e ninguém conseguiu, sem sucesso. Daí eu falei, Ricardo, você não vai conseguir. O Ricardo falou, 1º de janeiro, vem para a academia que eu vou te emagrecer. Daí eu peguei e vim.
né? Aceitei o desafio, vim aqui e o Ricardo falou assim, Verivelto, vamos começar só com exercício físico para você se acostumar com o exercício físico. Depois que você se acostumar com o exercício físico, daí você começa a partir para a parte de alimentação. E foi isso que eu fiz. Comecei a fazer exercício físico aqui todos os dias. E assim, no início tinha dificuldade, né? Temos uns vídeos aí bem gordo, que eu estava 140 quilos. Não conseguia fazer completamente os exercícios, mas eu fui vindo, e o corpo vai se adaptando e você vai começando a gostar. E naturalmente, eu comecei a tirar as coisas. Eu vim aqui fazer 1 hora de exercício, eu me adaptei, né? Igual a gente falou no início, assim, tem pessoas que se adaptam, não gostam de academia tradicional, tem pessoas, daí tem que mudar de exercício, e eu gostei do estilo da academia funcional, porque você vem e faz 1 hora de aula com acompanhamento, e depois você vai embora, né? E às vezes na academia tradicional você não tem um acompanhamento, você faz o exercício de uma forma errada, que você acaba se machucando, causando umas lesões no seu corpo. Aqui não, aqui você tem um acompanhamento de um professor e você faz o exercício certo. E você vai evoluindo. Você pega uma carga mais leve, daqui a pouco aquela carga já está muito leve, você vai para uma outra carga mais pesada. Então eu me adaptei ao exercício aqui. E aí eu pensei assim, agora eu tenho que mudar a minha alimentação. Não dá para fazer exercício e manter essa alimentação. Foi aí que eu comecei a tirar coisas da minha vida. Inicialmente eu não fiz uma dieta radical. Vou cortar isso. Não, eu diminui tudo, questão de quantidade. Vou diminuir. Tudo que eu comia 2 pratos de comida, vou comer 1 prato. Eu comia 2 copos disso, 1 copo. Então eu fui diminuindo tudo. E começou a vir os resultados. Os resultados até que chegou um momento na minha vida que eu não conseguia mais emagrecer. A gente fez aqui no estúdio foi um desafio, né, de perder 1 quilo por semana. E tinha semana assim que eu fazia muito exercício físico, fazia 2 treinos seguidos às vezes para poder vencer o desafio, mas chegou um momento que eu não conseguia mais emagrecer. Eu ficava sem comer, fazendo exercício físico e não emagrecia. Estacionou ali no Estacionou, 102, daí eu tive, né, que procurar ajuda profissional, né? Porque o meu corpo, ele entrou em... Como é que é o nome? Aquela estabilidade, né? Que não conseguia mais. Platô, né? Platô, que eu tentava emagrecer e o meu corpo não estava entendendo esse emagrecimento tão rápido, né? E o corpo começou a ficar preocupado, onde que vai chegar? Que fim que vai ter isso, né? Então eu tentando emagrecer, o corpo tentando não emagrecer. Daí você vai no nutricionista, por isso que é importante você ter os profissionais, né? Procurar o profissional de educação física, o profissional de nutrição, porque eles vão te orientar, porque eles estudaram, eles sabem como te orientar. Então daí eu achava que assim, se eu ficasse sem comer e fazendo exercício físico eu ia emagrecer, mas não, na verdade quando eu procurei o nutricionista, daí eles falam assim, não, vou passar mais caloria para mim, porque daí o corpo vai entender que está entrando caloria e vai queimar a caloria. Então, e aí você começa a emagrecer, a roupa começa a servir, e daí assim, a chave da mudança é essa, porque você vai vendo os resultados, e aí você fala, cara, eu não quero mais voltar, eu não quero mais ter aquele peso. Eu tinha assim, eu fui engordando, né, e eu ia guardando as roupas, que eu pensava, um dia eu vou emagrecer e vou usar essa roupa. Então eu fui guardando as roupas, e daí eu ia emagrecendo, as roupas servindo, uma roupa que não servia, que não fechava, começava a servir, eu falava, poxa, serviu, agora o meu objetivo é chegar na outra roupa, e chegar na outra roupa. E quando eu comecei a emagrecer, eu não fiz a mesma coisa que eu fiz quando engordei, que era guardando a roupa. Opa, emagreci, essa roupa ficou folgada, eu vou doar essa roupa, porque eu não quero mais engordar. Uma atitude muito importante. Então, assim, é mudança de cabeça mesmo, sabe? Você pensar assim, eu preciso emagrecer, eu preciso ter uma qualidade de vida. Eu vi na minha família que tinha muitos casos de pessoas que já tiveram problemas de saúde. Eu pensei, se eu quero viver, se eu quero ter qualidade de vida, então eu preciso de uma mudança na minha vida. E foi aí que eu resolvi partir para a mudança com a ajuda de profissionais, oração do pastor aqui, incentivo sempre, né? Até o dia que eu vi ele chegando, usando o blazer do filho dele adolescente. Aquilo ali eu falei, rapaz, você está usando o blazer do seu filho. Falei, e assim, mudou, transformou. Aquilo ali foi um a parte de você ser gordo, além de você ter muitos problemas de saúde, é humilhante, sabe? Porque você não pode entrar numa loja e comprar uma roupa. Você tem dificuldade de agachar para cortar a unha do pé. Você às vezes quer sentar, não consegue cruzar a perna, sabe, assim, tudo na sua vida. Meus filhos queriam brincar comigo. Pai, vamos brincar? Eu falava assim, vamos brincar aqui em cima da cama, porque eu não conseguia sentar no chão. Se sentava no chão, desconfortável, é ruim demais. Então, assim, você troca toda a sua vida pela comida. E é engraçado que eu fazia um acompanhamento com uma psicóloga, né? E tudo que eu ia falando, ela ia anotando.
ela ia anotando e a gente, durante o processo de emagrecimento, ela ia fazendo várias anotações. Um dia ela falou assim, Verivelto, eu tenho uma coisa aqui para você. Daí sabe aquelas cartinhas de namorado que você solta, pega uma folha e vai soltando aquele monte de folha? Daí ela me deu essas folhas e quando eu abri assim, que caiu assim no chão, tinha um monte de coisa que eu tinha deixado de fazer por causa da alimentação. Tipo, eu gostava de jogar bola, não jogava mais bola porque eu estava gordo. Eu gostava de jogar basquete, não jogava mais basquete. Eu gostava de correr, gostava de brincar com meus filhos, eu gostava de... Todas as coisas que eu falei para ela de viver, né? que eu gostava de fazer e não fazia, estava escrito naquelas folhas. Depois ela me deu uma outra pastinha com o mesmo tanto de folha, a única coisa que estava escrito lá era comida. Daí ela falou assim, tá vendo, você está trocando tudo isso daqui por isso daqui. Vale a pena? Forte, né? Entendeu? Então, essas coisas assim, você começa a avaliar e fala, não, preciso mudar. Preciso mudar. Que bacana, que lição, hein? Então, com certeza você deve estar impactado aí. Eu queria até fazer um pedido. Escreve aqui no comentário o que está sendo importante aqui até agora desse aprendizado. Se você tem um testemunho, um relato, escreve aqui também, que vai ser bacana. Com certeza você colocar isso para fora vai te ajudar. E a gente vai ler, vai acompanhar e quem sabe chega aí também uma ajuda profissional para você. Pastor Wesley, olha só, vamos usar Escrituras Sagradas de novo? Sim. Em Lucas 2,52, nós temos aqui a palavra de Deus, diz que Jesus, ele crescia e se desenvolvia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. E aí, observando esse versículo, existe aí um ensinamento valioso nesse verso, e esse verso, ele fala sobre esse olhar que nós devemos ter para a saúde como um todo. É isso mesmo que esse verso quer dizer, pastor? Sim, é isso mesmo. O desenvolvimento harmonioso faz parte, né, do processo criativo de Deus. Então, uma vez que Jesus esteve aqui e ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, o fato dele levar a sério as próprias regras que ele colocou fez a diferença. E, por exemplo, alguns estudiosos chegaram a mapear o quanto que Jesus andava, em média, em um único dia. Então, uma caminhada de 20 a 30 quilômetros por dia era algo comum, ainda mais naquele tempo, então são de praticamente 2000 anos, onde realmente você não tinha esse acesso a carruagens, mesmo naquela época não era tão fácil. Jesus tinha sua origem humilde, e fazia parte já do próprio estilo de vida, por exemplo, estar em movimento. Só que o que é gostoso a respeito, né, desse texto é que Jesus, que é o nosso modelo, ele apresenta justamente isso, esse desenvolvimento harmonioso. Então, crescer em estatura, bom, o aspecto físico está destacado. Graça, aí a gente está falando também do aspecto espiritual. E ao Jesus crescer em estatura, graça e também diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e dos homens. E o aspecto da sabedoria também. Então, o desenvolvimento integral de Jesus é um modelo para a gente. Então, é possível. Agora, como o Verivelton testemunhou, a gente precisa de uma construção. Eu sinto hoje a falta, que foi justamente isso, de o aspecto familiar, né? Ser uma rede de apoio para dizer, olha, vamos movimentar, vamos fazer isso. E a gente que é de Brasília, aqui o tempo todo é trabalho, trabalho, trabalho. Só que é o seguinte, vai juntar um recurso ao longo de uma vida e vai gastar tudo para cuidar da doença. Então, fico feliz hoje de ver que, tanto no ambiente religioso, no ambiente familiar, a ciência, está vendo esse cruzamento, né, do conhecimento e mostrando que o desenvolvimento integral ele é possível e é necessário para quem realmente quer ter assim, saúde e saúde plena. Maravilha. Agora eu quero dar um recado especial para você que é cristão, para você. Se você não é, você escuta e passa batido. Agora, mas é para você, direcionado para você que é cristão. Qual é a essência de ser cristão? É você ser um imitador de Cristo. E eu te pergunto, você imagina Jesus Cristo procrastinando uma atitude importante a ser feita? Você imagina? Você imagina Cristo deixando para depois aquele cuidado, o cuidado essencial da sua saúde?
Então, o recado que eu falo, não procrastina, começa hoje, começa com um pouquinho, e eu repito isso, eu falo para muitas pessoas, nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. E eu te pergunto, o que está por trás, às vezes, do seu desejo de emagrecer? Eu cito muito isso, muitas vezes você está passando horas no Netflix, não porque você gosta de maratonar séries, mas é porque você não está tendo a energia necessária para pegar o seu filho e falar, vamos dar uma andar de bicicleta. Talvez você não esteja produzindo tanto no trabalho quanto você gostaria. Não é porque o trabalho está tão estressante assim, mas às vezes o seu corpo não tem a energia necessária para poder produzir aquilo que você deseja. Então busque o que está por trás do seu desejo, o que você quer viver mais, sendo mais saudável, talvez seja um ponto mesmo, uma ancoragem de conexão para você começar a fazer 1% a cada dia. Verivelto, não, na verdade agora, doutora Fernanda, volto para você, quais são os maiores mitos? Vamos entrar, porque a turma gosta de saber sobre mito, o que pode, o que não pode, e quais são os maiores mitos que as pessoas ainda acreditam, né? Limão emagrece, diz que emagrece, mas desde que o limão esteja no pé de Bem limão, longe, né? bem longe, né? Você tem que caminhar, pegar o limão. Conta um pouquinho aí dos mitos aí do emagrecimento. Eita, gente, mas são tantos, até se vocês quiserem ajudar aqui, porque a gente escuta todo dia, inventam um, né? Por exemplo. Deixa no seu comentário aqui algum mito que você acredita. Dieta da moda, né? Tem várias dietas da moda aí que se você digitar no Google não precisa mais nem ter nutricionista nessa vida, né? Pra quê? Cada um sabe que tem, eu quero dieta para emagrecer, dieta para secar a barriga, não é verdade? Seca bucho. Aí eu tenho às vezes paciente que chega para mim e fala bem assim, olha, sabe o que é? Eu quero perder peso, mas na verdade não quero perder peso, eu quero perder só meu braço. Aí o outro fala assim, eu quero perder só a barriga. Aí eu falo assim, deixa eu te falar, se eu tivesse essa fórmula eu já estava tão rica. Porque a gente não consegue fazer você emagrecer. Primeiro é que o Verivelto tem falado toda hora, é a mudança de mente, né? E depois, gente, quando você vai perder um quilo de gordura, você vai perder do corpo inteiro. Claro que a gente tem algumas estratégias, né? Como na atividade física, enfim, na alimentação e horários, enfim. Mas uma coisa sozinha não vai fazer milagre. Mas aí a gente vê muitas coisas, por exemplo, suco verde emagrece, água com limão emagrece, dieta detox. A princípio, o seu fígado ele já tem o poder de desintoxicar sozinho. Você não precisa ajudar ele não, tá? Então deixa que ele já tenha esse Só basta não atrapalhar, né? Só não atrapalha, gente. Então vamos evitar algumas coisas, o álcool e tal. Não, mas eu faço bem final de semana, né? Enfim, mas a gente vê muito assim, dieta da lua, dieta do sol, dieta da não sei o que lá e dieta da carne. Mas e o básico, você está fazendo? O suco detox vai emagrecer? Não vai. Eu amo fazer um suco verde, passar para os pacientes, mas isso com estratégia. Às vezes é uma pessoa que não tem um intestino legal, é uma pessoa que não come os vegetais, então é uma maneira de a gente estar ofertando ali, mas vai emagrecer? Não vai. Não vai. Não vai. Então a gente percebe assim que são vários mitos aí que a gente se depara e que na verdade não é isso, não é sobre isso. É sobre você se alimentar melhor, é sobre você ter bons hábitos, é sobre você fazer o básico, gente. Faz o básico, come o arroz com feijão, come a quantidade correta, se alimente melhor, faça boas escolhas, que com certeza aí, ó, exemplo, o resultado vai vir. Verdade. Agora, nada de que as pessoas inventam aí vai funcionar. Pode até funcionar por um curto tempo. Vou viajar, preciso perca 10, 15 quilos em um mês. Não façam isso. Não façam isso. Uma, que o seu corpo ele não vai aguentar e você vai passar fome, primeiro que não é saudável, depois ele vai ter o reganho e você ainda vai ter alguns probleminhas, né? Deficiência nutricional, umas quedas de cabelo, umas tonturinhas aí, não vai conseguir treinar. De repente chega alguém aqui no estúdio fraco. Por quê? Porque não come. Não come, verdade. E você chega um momento que você não come, e o corpo ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em alerta, ele não vai emagrecer mais. É fato. Porque eu falo assim, ó, o paciente chega lá no consultório, eu passo uma dieta para ele, eu começo em 1 grau, às vezes eu vou diminuindo, mas se eu já começo assim, ó, toma, sua dieta é de 900 calorias, primeiro que não é saudável. E daí, no próximo mês, o que eu vou passar para ele? 500? E depois 300? Depois eu falo assim, morre. É verdade. Né? Para de comer. Ele não vai Você dar vai certo. ficar com o corpo durinho, mas não vai mexer nunca mais. Nunca mais. Doutora, a gente tem que ter um cuidado hoje também, assim, né? A gente vive numa sociedade que está tão doente ao ponto de estar disposta a
mentir com algumas promessas, porque isso vai virar para ele, para a pessoa, um ganho financeiro. Então, nós tivemos, me lembro da situação de um camarada extremamente forte que dizia que a única coisa que ele comia era carne crua, né? Depois foi descobrir que não era isso. Só que, enquanto não se descobre, aí o que você vai perceber são pessoas fazendo isso, saindo do que seria o convencional que a senhora falou, para seguir uma pessoa que ele não sabe nem a origem e que está só interessado no aspecto do dinheiro. Então, até isso hoje se torna ainda mais um problema, né? Que a gente tem que avaliar. Verdade, um perigo. Que uma curiosidade aqui, né? Que a primeira coisa que é afetada no indivíduo quando ele toma anabolizante é a memória. Porque quando fala, você já tomou alguma coisa? Não tomei não. Exatamente, é verdade. Não tomei não. É verdade, você tem razão. Na verdade, é uma grande mentira, né? A gente está vivendo esse período aí. Muita gente, a gente sabe que o corpo não está ali no natural e está falando que tomem as mulheres do frango com batata doce. Então, vamos ser verdadeiros, né? Vamos ser verdadeiros. Assuma aquilo que você Ricardo, faz. Você falou para a doutora, né, falar os mitos, né? E eu, como sou um ex-gordo, né? A gente acreditava em mito? Quando você é gordo, você, assim... Todo mundo que te vê gordo, as pessoas querem que você emagrece, sabe? E todo mundo te encontra, a pessoa tem uma dieta para te passar. Normal, né? A pessoa te encontra e fala assim, não, mas você tá tão gordo. Por que você não faz a dieta do verde? Por que você não faz a dieta não sei do que? Todo mundo tem uma dieta para te passar. E a gente, querendo emagrecer, então você fica procurando e você descobre todos esses mitos, né? Você faz tudo isso na esperança de emagrecer e não consegue emagrecer, porque você perde 2, 3 quilos, depois você recupera 5, 6. E assim, quando você faz o acompanhamento do profissional, além de você emagrecer, você emagrece saudável e você, assim, tem, por exemplo, a doutora fala assim, Verival, você precisa de tanto proteína, você precisa de tanto carboidrato, você precisa de tanto isso. Por quê? Porque não é só emagrecer. Você tem que emagrecer, mas ao mesmo tempo tem que fortalecer a musculatura, porque senão você fica flácido, entendeu? Então, tudo precisa de um acompanhamento. Então, não adianta você pegar na internet, que você emagrece um pouco, depois reganha tudo de novo, fica naquele efeito sanfona que nunca sai do lugar. Então, procura o profissional, faz acompanhamento, que a pessoa vai emagrecer, não só emagrecer, mas ela vai ter uma qualidade, né, de emagrecimento, né? E aí fortalece para não voltar a ganhar mais. E tem muita gente que fala assim, mas é caro. Aí pensa bem, caro não é o que você paga com dinheiro, caro é o que você paga com a sua saúde. Eu costumo falar... Você tem que fazer esse investimento. Eu costumo falar que é questão de prioridades. Porque às vezes eu falo assim, é caro pagar uma academia funcional. Caro pagar um nutricionista. Mas eu vou lá no fast food todos os dias e não acho caro. Eu tomava 2 litros de refrigerante por dia, eu comprava fardo de refrigerante e não achava caro. Então, quando você pega e tira esse dinheiro que você investia em fast food, em pizza, em refrigerante e investe na saúde, a balança vai ficar equilibrada ali. Verdade. E outra coisa, assim, que as pessoas hoje, elas estão muito ligadas à medicação, né? Elas querem emagrecer através de uma medicação a qualquer custo. Tem vezes que eu chego lá e aí, você está tentando emagrecer, estou tomando medicação há 6 meses, 1 ano. Eu falei, e a alimentação? Não, agora que eu estou vindo aqui no nutricionista. Gente, de 70% a 80% acreditem. É alimentação. Então, as pessoas não acreditam nisso. Elas preferem pagar caro numa medicação que vai emagrecê-las não de forma saudável do que aprender a comer. Então, assim, muito cuidado. Assim, sou super a favor de alguns suplementos, mas as pessoas preferem entrar numa loja de suplemento, comprar um kit completo, mas não mudar a alimentação. É verdade. Então, não adianta também. E Verivelto, eu quero saber de você, que conselho que você daria para aquela pessoa que está assistindo agora e talvez esteja sofrendo ali com a obesidade, autoestima baixa, desistindo inclusive de viver. Que conselho você daria para essa pessoa? Eu diria que ter uma vida saudável é muito bom, sabe? Olha, hoje eu sou um exemplo disso, porque assim, muitas frustrações, né? Quando você é gordo, você quer fazer todo esse tipo de dieta milagrosa, as roupas não servem, você não consegue, tudo que eu já falei, você não consegue sentar no chão, você sobe uma escada e já fica ofegante. E quando você emagrece com qualidade, né, com acompanhamento, você tem, assim, a sua vida muda completamente. Hoje eu consigo correr 12 quilômetros tranquilamente, eu faço exercício físico, eu consigo jogar bola com meu filho. E sabe, agora ele foi estudar fora, mas a gente estava jogando bola esse tempo atrás, e ele falou assim, pai, poucas pessoas me alcançaram na corrida, no futebol, e você foi uma delas. Isso é um orgulho para mim, sabe? Então, assim, essas coisas que eu vou vendo hoje, eu falo, cara,
Como vale as a pessoas pena? precisam emagrecer. E assim, todo mundo, a pessoa dá uma corda para mim, eu fico horas falando para ela, sabe? Ah, você emagreceu. Eu falo, se tem um tempinho pra gente sentar aqui pra gente conversar, porque Eu sou hoje, testemunho vivo, né? hoje quando eu vejo uma pessoa assim que está comendo errado ou não está praticando exercício, eu quero convencer aquela pessoa a fazer, porque mudou tanto a minha vida, foi tão bom para mim, que eu falo, cara, isso daqui eu preciso passar para frente, eu preciso passar para outras pessoas também precisam viver o que eu estou vivendo. Verdade. Então, o que eu digo para você, não desista. Não desista. Encare, mude a sua alimentação, começa com pouco, igual a gente começou, né? Comecei a fazer exercício físico primeiro, não fui fazendo muitas mudanças de uma vez, porque você começa a fazer muitas mudanças de uma vez, daí você não dá conta. Então começa no simples, começa fazendo exercício físico, daí depois você vai aumentando, depois você vai diminuindo a comida, sem tirar nada, vai diminuindo e vai mudando. O que eu falo é o seguinte, igual a gente fala, né? Um passo de cada vez, um passo de cada 1%, né, dia. todo dia. Não adianta, porque assim, ó, eu engordei 72 quilos que eu falei, mas foi durante 18 anos. Às vezes não é nem 1 quilo por mês. É. Só que na hora de emagrecer, eu quero emagrecer 5 quilos no mês, 10 quilos no mês. Não é assim que funciona. Verdade. Se eu fosse emagrecendo o mesmo tempo que eu fui engordando, você vai... É anos para emagrecer. E as pessoas não querem, não têm essa paciência. É verdade. Mas tem que ter. Você precisa começar a focar no exercício, na alimentação, cuidar. E, assim, o tempo vai dizer, né? 2 anos que eu estou aqui. É rápido, né? Para mim, 2 anos é assim, rápido. passou rápido. E nesses 2 anos que eu estou aqui no estúdio, fazendo exercício com alimentação, eu perdi 48 49, quilos. vamos arredondar, 50 quilos 50 já. quilos, mas ó, a doutora está aqui para comprovar a massa que eu ganhei, né? Tá Durante ganhando, esse e cada período. vez Então, mais. se eu não tivesse ganhando essa massa, eu já tinha perdido uns 55 quilos. Só que você vai ganhando massa, então daí vai dando aquela compensada. Fica melhor. Inclusive no consultório da doutora Fernanda, ela tem lá assim um pedação de gordura e um pedacinho de músculo, né? É 1 quilo de cada, mas é A pequenininho o massa, músculo, né? A massa é maior da gordura, né? Gordura Muito feia. bom. O que eu E quero, pastor? então, mas só para finalizar, o que eu quero dizer, começa, não desista, vai um passo de cada vez, que vai ser importante. E essa transformação vai ser importante na vida das Só pessoas. complementando aqui, isso que ele falou é muito importante. Ele levou mais de 10 anos, né, para ganhar 18 esse peso anos. todo. As pessoas chegam lá querendo emagrecer rápido. E eu falo, gente, tenha paciência com vocês. É um processo. Então, não venha hoje para ficar o ano inteiro sem vir, não vai funcionar. Se imagine daqui a 1 ano. Vamos fazer se projete para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Ah, vai demorar. Mas demorou você ganhar esse peso todo. Então, tenha paciência consigo e vai fazendo 1% todo dia. Maravilha, muito bom. E pastor, agora quando a gente fala em emagrecimento, vida saudável, mudança de estilo de vida, tem muita gente que fica ansioso, fica ansiosa, né? Já bate uma ansiedade, porque elas querem aquele resultado imediato. Aí eu te pergunto, pastor, existe na Bíblia algum conselho ou alguma orientação que, se colocado em prática, pode reduzir a ansiedade? Tem remédio bíblico para a ansiedade, pastor? Tem. E é interessante porque a própria Bíblia trabalha assim, livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, e a gente ainda tem uma promessa adicional de que quando a gente pede algo para Deus, que também é da vontade dele, ele nos ouve. Então, é da vontade de Deus que a gente tenha boa saúde. Se isso se alia com o nosso desejo, que é o que o Verivelto acabou de falar, Deus tem o prazer em responder. Mas aí vem o processo da ansiedade. Aí, novamente, o Criador diz assim, vinde a mim, né? Você está cansado, você está sobrecarregado, você está ansioso, deixa eu cuidar de você. E aí, uma das coisas que o próprio Deus vai fazer, a doutora disse, calma, é um processo, leva um tempo. E no final das contas, ainda que a gente termine a nossa jornada, talvez não alcançando o que a gente queria, mas que bom que você estava lutando, você estava fazendo. Agora, puxa, quando você pensa que você está fazendo para glorificar Deus, então esse aspecto do tempo ele é irrelevante, a não ser uma situação, acho que você até destacou na questão da bariátrica, em que ou faz ou vai morrer. Aí tudo bem, tem que ser imediato. Mas se ainda está naquela situação que você pode fazer uma mudança gradativa, consistente, olha que gostoso, é para a glória dele. O problema é que hoje todo mundo quer assim, impressionar as outras pessoas. É tudo na base da comparação.
Não, nosso modelo é Jesus. Tenhamos calma, paciência. E no final das contas, vai acontecer. Só de acontecer a mudança na mente, já está ótimo. Mas aí com o tempo vai se consolidando e fica uma coisa assim bonita para Deus. E no final ele fala assim, não, esse aqui não tem virtude. Aquele me ajudou, esse outro também. E aí você vai ver que é muito mais pessoas, você não está sozinho. Então, eu diria que para o aspecto da ansiedade é saber que o que a gente deseja é o mesmo desejo de Deus. Ele já prometeu que vai nos ouvir. E o aspecto do tempo, então a gente está cansado, sobrecarregado, vamos a Ele. E Ele com certeza vai nos indicando o caminho e vai ficando muito melhor. Maravilha, tá aí, ó. Esse conselho aí, coloca em prática, que vale a pena. Agora, assim, aqui, assim como no treino aqui, pastor, assim como no treino aqui, Fernanda Belivelto sabe muito bem, depois que o chicote estrala no lombo, que o treino, quando a pessoa está preparada, precisa ser um treino intenso, nós temos um momento aguardado aqui nas nossas aulas, que é o momento luz azul, onde a gente apaga as luzes, só fica essas luzes azuis, e ainda a gente faz um relaxamento, faz um alongamento, tem uma palavra, tem um momento onde a pessoa se reconecta consigo e pode até se reconectar com o Criador. E nesse momento luz azul agora, é onde a gente vai abordar uma temática um pouco mais no detalhe e trazendo esse conceito aqui da espiritualidade. Eu te pergunto, doutora Fernanda, tem como conciliar beleza, moda, né, e espiritualidade? Você tem esses conceitos harmonizados? E sim, como você faz isso? Eu tenho, e eu digo que minha vida é feita um pilar, né? É corpo, alma e espírito. E eu carrego isso que se eu não tiver Deus à frente de tudo, as coisas não vão acontecer, e eu coloco sempre Deus à frente de tudo. De manhã, quando eu acordo, então assim, eu penso, eu tenho que me cuidar. E eu gosto de me cuidar. Isso para mim é um prazer, fazer uma mesa de café da manhã. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu preparo uma mesa de café da manhã e às vezes ainda coloco a xícara para Deus, tá? Porque eu tomo café da manhã sozinha, mas eu tenho prazer não só de montar uma mesa mesmo, como se fosse num hotel, com frutinha cortadinha, não adianta só me dar uma fruta inteira não, eu tenho que todos os dias cortar, então é bem corrida a minha manhã, então quando eu acordo eu vou agradecer, porque isso para mim é essencial, eu agradeço, eu tenho às vezes a oportunidade de contemplar uma natureza muito bonita da minha casa até a academia, e eu contemplo assim, os pássaros, a natureza, eu acho muito bonito. E até o meu café da manhã, eu faço questão, sabe, de chamar Deus para tomar café da manhã comigo, porque é o meu primeiro momento ali. E aí eu cuido do meu corpo, que é o horário que eu gosto de fazer, de treinar, então eu não abro mão, a não ser que eu estiver, né, doente, alguma coisa assim, muito cansada, também eu prefiro descansar. E aí eu vou tomar meu café da manhã, aquele momento é meu e Deus, eu estou nutrindo meu corpo, eu estou nutrindo a minha alma, o meu espírito, aí eu vou fazer meu devocional, eu gosto de fazer uma leitura, e aí depois eu vou trabalhar. E quando eu trabalho, eu entro no meu consultório, eu também apresento a Deus todos os pacientes, para que Deus me direcione, me dê sabedoria, né, para que eu possa ajudar, assim como eu me cuido, para que eu possa também poder cuidar. E hoje eu vejo que as pessoas estão muito olhando no aspecto do outro, da rede social, eu quero ficar como a fulano, eu quero ficar como cicrano, e eu falo, olha, primeiro vamos olhar para dentro de si, porque isso é só um complemento. Se a gente cuidar primeiro de dentro da gente, primeiramente eu falo, ó, cabeça, né? Vamos olhar para o nosso intelecto, vamos ver como é que estão as suas emoções, porque eu trabalho muito o todo no meu paciente. Ele chega para mim e ele vai pedir uma dieta, eu falo assim, pera lá, vamos conversar, o que está acontecendo? Às vezes eu falo até que eu sou psicóloga, não sou, mas se eu não puder entender por que ele está naquele nível, eu preciso trabalhar a causa, e às vezes a causa, o problema é emocional. Então de nada vai adiantar eu dar uma folha de papel para ele, que ele não vai fazer. Mas aí eu falo, você tem que cuidar das suas emoções, e aí sim você vai conseguir administrar sobre a sua alimentação. E a gente tem que ir na causa realmente, e tratar da fé, para mim, assim, é algo muito importante na minha vida. Eu levo isso, né, sou cristã e é um pilar. Então, eu acho que essa é a verdadeira beleza. É quando a gente tem a fé, e aí vem a saúde, e a beleza é consequência disso tudo. Aí a gente brilha. Brilha, né? E você, Belivelto, eu quero saber o seguinte, a sua fé em Deus te ajudou nesse processo de mudança de estilo de vida? Se sim, como é que foi isso? Com certeza. Igual a doutora está falando aqui, né?
é importante você, assim, se conectar com Deus. E, assim, quando você, tipo, quando eu estava bem gordo, você, assim, você se larga, você, assim, não se preocupa mais, assim, com você mesmo, você, assim, não tá, assim, não se importa mais, assim, a vida para você não tem mais um sentido, sabe? Quando você começa a emagrecer e você começa a mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida, você começa a ver cada detalhe e perceber as coisas, entendeu? Você começa a ver a natureza e você começa a admirar a natureza, você começa a admirar... Então, isso tudo Deus criou pra gente, né? A natureza, as coisas, as pessoas, a beleza. E a partir do momento que você começa a se conectar com Deus, emagrecer, você começa a se sentir melhor, você começa a se sentir mais bonito, né? Eu costumo falar assim que eu era feio e gordo. Agora eu sou só feio. Mas às vezes você se olha no espelho e fala assim, cara, até que eu não sou tão feio. Porque, sou um assim, feio bonito, né? Sou um feio bonito, um feio arrumado. Porque quando você começa a gostar de você mesmo, até sua visão A muda. beleza muda. Sabe? E as pessoas falam assim, nossa, mas você mudou tanto, você tá tão bonito, você tá tão saudável, você tá tão natural. Então, mas é por causa disso, né? É uma conexão, igual o pastor falou, assim, as coisas hoje estão conectadas, não está mais isolado, não é mais só emagrecimento, só exercício físico, só alimentação, não, a espiritualidade, o exercício físico, tudo está conectado. Quando você se conecta com tudo, a sua vida muda, entendeu? Você tem uma visão ampla de tudo, você precisa estar conectado com tudo. Então, quando você tem Deus no seu coração, quando você faz exercício físico, você cuida da alimentação, você se sente outra pessoa. E as mudanças vêm e as pessoas à sua volta percebem essas mudanças, sabe? Você é uma pessoa diferente na sua comunidade. Maravilha, que bom. E agora, pastor, para a gente fechar, pastor Wesley, você é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós vemos o tanto que está difícil hoje a gente se declarar, eu sou crente, né? Porque hoje em dia, infelizmente, o crente, quando ele aparece na notícia, é fazendo uma coisa que não deve, ou ele está abusando de alguém, ou ele está roubando dinheiro ali, tem um peso, infelizmente, nessa questão, porque o mal tem feito muito barulho, infelizmente, né? Mas aqui nós estamos fazendo também um barulho, mas é o barulho dos bons. Aqui Sim. O barulho, ele é dos bons. E eu quero saber, você consegue, pastor, em 5 minutos, explicar a sua fé, falar do trabalho missionário que a Igreja Adventista faz e apresentar Jesus, que você conhece, e a principal promessa que ele tem para nós? Ricardo, aí o desafio bom, hein? Mas, em poucas palavras, eu diria assim, estamos num estado laico. Então, exercitar a nossa fé é extremamente importante, e com liberdade e com respeito. Mas como é bom saber que o Criador, esse que é descrito nas Escrituras, ele se preocupa com a gente como um todo. Ele quer a gente bem, ele quer a gente vivendo em prosperidade. 2 Crônicas 20:20 vai dizer assim, creiam no Senhor vosso Deus, vocês vão estar seguros. Creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. Deus, ele ama a prosperidade. E mesmo no mundo tão caótico, isso é possível. Se não na totalidade, e aí respeitando cada história, a gente consegue ir mais longe. Eu estou na Igreja Adventista há 32 anos, e a Igreja Adventista, que já tem uma história de mais de 170 anos, ela sempre trabalhou esse aspecto da saúde. E eu agradeço porque no final, se eu não estou no estado que seria pior, é justamente porque esses ensinos, eles vão nos freando, né? Vão nos dando alguns direcionamentos. Você fala, puxa, eu não preciso disso. Eu posso trabalhar aquilo outro. E eu vou, na verdade, fazer um convite, né, para os teus ouvintes aqui, as pessoas que acompanham, os seguidores, para que conheçam o trabalho que a igreja faz. Há um trabalho muito bonito, e esse trabalho hoje é tão comum. Na Netflix você tem pelo menos uns 2 documentários. Começou justamente com a revista a National Geographic, falando das 5 zonas chamadas azuis, né, as Blue Zones, onde as pessoas passam com facilidade dos 100 anos de idade com qualidade de vida. E desses 5 lugares no mundo, um deles se chama Loma Linda, que é nos Estados Unidos. Os outros 4 lugares são lugares que não estão dentro de grandes centros.
Mas Loma Linda, que é uma cidade onde 80% da população é adventista, eles vivem, em média, mais de 10 anos em relação à população americana. E de um lado você tem a cidade de Loma Linda e do outro uma outra grande cidade com hábitos comuns, e aí você então tem essa diferença assim gritante. A Ana Paula Padrão, me recordo, ela ainda estava no SBT e fez uma reportagem naquela cidade e realmente os hábitos dali são incríveis. Grupos enormes fazendo caminhadas, atividades físicas assim no meio da semana. Não é só uma coisa, final de semana. Então, vale a pena. Eu acredito que você pode entrar nos sites oficiais, você vai descobrir materiais simplesmente assim, incríveis. Eu agradeço muito por esse privilégio de ter conhecido e eu acho que o Verivaldo falou esse aspecto, né? A gente vai criando uma responsabilidade de falar assim, puxa, uma mensagem tão gostosa, tão importante, para a gente aproveitar. Então, se junte com a gente também, venha conhecer um pouco mais. Não estou falando de salvação, salvação é só uma pessoa, é Cristo Jesus. Agora, no aspecto que envolve as crenças, faz uma diferença. Até um tempo atrás, tem um versículo da Bíblia que era usado no meio cristão para dizer que não precisava se preocupar com a saúde física. Eu vou ler aqui, 1 Timóteo 4 diz assim, o versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita. E com isso, alguns líderes religiosos chegavam a dizer, não precisa ir para a academia, não precisa cuidar do corpo, isso aqui vai morrer. Esse versículo foi escrito numa época em que, como eu disse, as pessoas andavam 20 quilômetros facilmente. Realmente, não precisava você ter que ir para uma academia, as pessoas já tinham um shape, né? O que ele está colocando é o outro lado. Agora, a piedade, aí sim, é proveitosa. Hoje a gente está vivendo talvez esse contrário, as pessoas estão tão interessadas só no desenvolvimento físico, esqueceram da piedade, do amor e do contato. Então, equilíbrio faz a diferença e eu faço o convite, venha conhecer, vai ser muito bacana. E esse versículo para mim me fala o seguinte, que o exercício físico simplesmente é qualidade de vida, mas quando você vai ali na piedade, você encontra sentido na vida e aí você amplia essa visão, né? Então, muito bom esse bate-papo. Pastor, obrigado, agradecer Ricardo. aí a presença. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Atleta Biribas, muito obrigado. E eu te pergunto, e aí, gostou do conteúdo? Se gostou, até mesmo se não gostou, compartilha, deixa aqui os seus comentários, mas eu tenho certeza que grandes insights, grandes reflexões trouxe para você. E agradeço a sua audiência, a sua paciência e esperamos você no nosso próximo Localcast.